Olá! Na aula de hoje, nós veremos os conceitos básicos de função. Vamos lá? Função. O que é função? Podemos dizer que função é uma máquina que, neste caso, transforma um número x em um número y. Então, a gente vai fazer uma brincadeira utilizando uma máquina que vai transformar uns números x em y. Olha só esse desenho que eu vou fazer agora. Aqui nós temos uma máquina de uma fábrica. Essa máquina vai transformar, como eu já falei, os números x em números y. Nesse caso, eu vou usar o número 3, 4 e 5 e vamos ver em quais números essa máquina vai transformá-los. Mas transformá-los como? Da seguinte maneira, ela tem uma regra. A regra é somar uma unidade. Então, vamos supor que o x aqui seja 3. Bom, 3 somando uma unidade, eu encontro 4. Mas se eu quiser usar 4, encontro 5. Mas se eu quiser usar o 5 somando uma unidade, eu encontro 6. Então, nesse caso aqui, a nossa função é transformar o número 3 em 4, transformar o número 4 em 5, o número 5 em 6, e transformar um número no seu sucessor, no caso aqui. Vale lembrar que existem outras diversas regras envolvendo essa transformação, que a gente vai ver ainda hoje. Mas esse x, que a gente escolheu 3, que a gente escolheu 4 e 5 para representá-lo, quando eu falar esse x, eu estou querendo falar de uma variedade de números que é representado pela letra x. Essa representação também, mais tarde, a gente vai entender um pouquinho mais. Pois bem, x é uma variável. Ele pode ser qualquer número dentre uma coleção de opções, a qual chamamos de conjunto domínio. E escrevemos x pertence a D de f. Então, quando eu falo que x pertence ao domínio de f, a gente usa essa notação, o símbolo de pertence e D de f. Essa D de f aqui significa exatamente domínio da função. É a sigla que representa o conjunto domínio da função. Voltando àquela nossa máquina que eu desenhei de vermelho, cada x que utilizamos, encontramos como produto final um único elemento y. Por exemplo, do 3 nós encontramos o 4. Do 4 encontramos o 5, do 5 encontramos o 6. Com isso, consegue entender que além do x ser uma variável, o y também. Por outro lado, o y será obtido da máquina e não vai ser escolhido como nós escolhemos x dentro de um conjunto. Daí, existirá um outro conjunto pelo qual indicaremos esses valores encontrados, que são os valores y. Observe o diagrama que eu vou desenhar aqui agora. Domínio de f, esse círculo achatadinho, ele vai representar o conjunto do domínio da função, que lá no nosso exemplo eu usei os valores 3, 4 e 5. E eu vou representar aqui do lado um outro conjunto, que é o conjunto que vai ser indicado os valores resultados da função. Lá no nosso esquema da fábrica, o número 3 ele se transformou em 4. Então, vou fazer essa seta aqui, indicando 3 ao 4. O 4 ele se transformou em 5 e o 5 se transformou em 6. Este segundo conjunto aqui é chamado de contradomínio da função. O primeiro é chamado de domínio, que eu escrevi de branco, e o segundo, que eu escrevi de vermelho, é chamado de contradomínio. Note que nem todos os elementos do contradomínio é produto final daquela máquina somar uma unidade. Observe que aqueles que são produtos da máquina recebem a seta vermelha. E esses que recebem a seta vermelha são chamados de imagem da função. A gente pode fazer um subconjunto do contradomínio, que é composto dos elementos que recebem as setas, ou seja, que são produtos daquela máquina. Nós indicamos esse conjunto como imagem da função f. E, convenientemente, a gente coloca um f aqui em cima para dizer que essa relação aqui é uma função do domínio a este contradomínio. Dizemos que 4 é a imagem de 3, 5 é a imagem de 4, 6 é a imagem de 3, e todo aquele resultado que você encontrar escolhendo um valor de x é a imagem daquele valor de x escolhido. 6 é a imagem de algum outro número que está no domínio? Vamos voltar no nosso esquema. Não, ó, o 6 só é a imagem do 5. Existe algum elemento do domínio que se relaciona, ou seja, joga mais de uma seta
né, para outro elemento do contradomínio? Por exemplo, o 3 vai para o 4, o 4 vai para o 5, o 5 vai para o 6. Algum daqueles ali teve duas setas ou mais? Não, não teve. Cada um teve uma única seta. Note mais uma vez que cada x pertencente ao domínio da função tem uma única imagem y que pertence ao contradomínio da função. Com isso, dizemos que o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Por quê? O y é o valor que nós encontramos quando escolhemos o x. Escolhemos o x dentro do conjunto domínio. Eles estão lá, os valores x estão lá soltos, eu escolho qualquer um que eu queira, escolhi, joguei na função e encontrei um valor que depende da minha escolha de x. Por isso que ele é a variável dependente. Ele vai estar variando junto com a escolha do x. Agora que nós estamos falando de conceitos, né, de ideias, nós vamos ler a definição formal do que é função para matemática. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, ou seja, ele tem que ter pelo menos um elemento cada um, uma relação ou correspondência que associa cada elemento de A a um único elemento de B, recebe o nome de função de A em B. Ou seja, cada elemento de A tem que estar relacionado a um único elemento de B. Voltando aqui nesse diagrama que nós desenhamos, nós estamos vendo cada elemento de A, esse aqui é o nosso conjunto A, e esse aqui é o nosso conjunto B. Parte uma única seta de cada elemento de A e vai para qualquer elemento de B. Notação. Uma notação é como se escreve aquela informação na linguagem matemática. Uma coisa é a linguagem dita, né, a linguagem coloquial, a língua portuguesa, e a outra é a representação matemática. Então, a notação ela vai representar matematicamente através, geralmente, de símbolos. F de A em B significa que a função f é uma relação entre os conjuntos A e B, respeitando a definição que a gente acabou de aprender. A é o conjunto domínio e B é o conjunto contradomínio. Aí nós temos f de 3 igual a 4, f de 4 igual a 5, f de 5 é igual a 6. Essas informações escritas na notação matemática, ela representa o que nós já vimos nos últimos slides, como por exemplo, como eu escrevi embaixo. 4 é a imagem de 3, f de 3 é igual a 4. E assim sucessivamente para o f de 4 e para o f de 5. Vamos ler esse problema. O taxímetro do táxi de João cobra R$ 4,90 de bandeirada, que é um valor fixo da corrida, tá? Mais 80 centavos por quilômetro rodado. Vamos observar esse problema por duas perguntas que eu vou fazer para vocês agora. Caso um passageiro ande 2 km no táxi de João, quanto ele pagaria? Nós temos um valor fixo, que vai ser cobrado no início da corrida, né, que é R$ 4,90, e vou somar esse valor aos quilômetros rodados, multiplicados pelo valor de cada quilômetro rodado. Ora, então eu tenho 80 centavos vezes quantos quilômetros? 2. Isso me resulta em R$ 6,50. Mas se ele andasse 5 quilômetros? Bom, a bandeirada vai mudar de valor? Não, porque é um valor fixo. Então, continuo usando R$ 4,90 e vou somar com os 80 centavos multiplicados pela quantidade de quilômetros rodados, que foi 5. Isso vai me resultar em R$ 8,90. Considerando a quilometragem, que é um valor variável, como x, e utilizando a notação que acabamos de aprender, podemos então escrever que f de x vai ser igual aos R$ 4,90, que é a bandeirada valor fixo, mais os 80 centavos vezes x. Os 80 centavos, ele é um valor variável. Ele vai variar de acordo com a quilometragem. Nós vimos no último exercício que no primeiro caso, ele fazia
2 vezes 80 centavos, que ia dar R$ 1,60. E no segundo caso, 5 vezes 80 centavos, que ia dar R$ 4,00, somados ao valor fixo, que é R$ 4,90. E como y é o resultado da função, então consideramos y o valor da corrida. Logo, podemos ainda escrever a seguinte expressão, que y vai ser igual a R$ 4,90 mais 80 centavos vezes x. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu posso escrever dessas duas maneiras, tanto utilizando o f de x, quanto utilizando o y. Essas duas expressões que nós escrevemos, nós chamamos de representações algébricas ou representações por fórmulas. Representações de quem? Da função. Veja bem, a notação y igual a f de x, a notação que usamos para representar essa expressão, ela nos diz que y é uma variável que está em função de x, ou seja, que depende de x, argumento que já discutimos nos slides anteriores. Temos ainda uma representação de função muito importante, que é a representação gráfica, que é o gráfico da função. Através de um desenho, nós vamos observar o comportamento da função. Nós vamos observar como que os valores se comportam, sempre comparando x e y. Então, se o x aumenta, o y também aumenta, se o y, ou o contrário, quando o x aumenta, o y diminui. Até que ponto o x vai crescendo, o y vai crescendo, mas até que ponto ele cresce, depois ele diminui, ou o contrário. São essas análises que o gráfico vai nos auxiliar a fazer. É importante que vocês tenham um domínio a respeito do plano cartesiano, dos eixos ortogonais x e y. Aí está o gráfico do nosso problema, da função do nosso problema, do problema do taxista. Note que os pontos A e B representam o f de 2 igual a 6,50 e o f de 5 igual a 8,90. O que isso significa? Significa que quando x é igual a 2, o resultado da função é 6,50, que foram as contas que nós fizemos lá atrás. Aqui está representado no gráfico. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Enquanto os valores de x aumentam, os valores de y aumentam também. Essa é uma característica dessa função. Só que essa característica de crescer e diminuir nós vamos ver mais nas outras aulas, inclusive a construção de gráficos. Determinação do domínio. Em algumas funções, não é possível dizer que o conjunto domínio contempla todos os números reais, ou seja, todos os números que eu quiser utilizar. Por exemplo, no problema do táxi, nós temos um contexto que não faz sentido usarmos números negativos, muito menos o zero. Por quê? Justamente porque nós estamos trabalhando com distância. A variável x está relacionada à distância percorrida pelo táxi. Então, não nos interessa trabalharmos no nosso domínio com valores negativos nem zero. Por isso, a gente diz que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais não negativos. Vejamos esses outros exemplos. Y igual a 3x mais 4. O domínio dessa função aqui, ela vai ser o conjunto dos números reais. Por quê? Pois qualquer valor atribuído a x, o número 3x mais 4, ou seja, o número y vinculado àquela função, também vai ser real. Portanto, domínio de f igual ao conjunto dos números reais. Y igual a x mais 3 sobre x menos 1. Não podemos dividir um número, nenhum número, por zero, concorda? Portanto, aquele denominador x menos 1 vai ser diferente de zero, ou seja, num rascunho aqui, no meu rascunho eu vou dizer o seguinte, ó, o denominador x menos 1, ele tem que ser diferente de zero. Então, o x vai ser diferente de 1. Como que eu vou usar essa informação aqui? Do meu domínio todo, eu só não posso usar um número. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Domínio de f vai ser igual ao conjunto dos números reais
com exceção, ou seja, menos o conjunto que contém o número 1. Ou seja, R menos 1. Y igual a raiz quadrada de x menos 2. Para quem não lembra, aquele indivíduo ali se chama radicando. E o indivíduo que fica aqui fora se chama índice. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Como o radicando de uma raiz de índice par deve ser positivo ou igual a zero, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que o radicando, que é x menos 2, ele tem que ser maior porque é positivo, ou igual porque ele também pode ser zero. Então, x é maior ou igual a menos 2. Quando aparece o sinal maior ou menor, a gente já vai colocar uma outra estrutura de resposta que vocês conhecem, que é uma outra representação de conjuntos, né? Então, eu tenho domínio de f igual, bom, aos números x que são reais, até porque eu estou trabalhando com o universo real, tal que, aí eu copio aquele resultado no meu rascunho de azul ali, ó, x é maior ou igual a 2. Então, o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 2, ela é x real, tal que x é maior ou igual a 2. Quarto e último exemplo, y igual a 1 sobre x menos 1, somando essa fração à raiz quadrada de x. Aqui nós temos dois casos, a raiz quadrada e o denominador. Vou começar pelo denominador. Bom, denominador não pode ser zero, então x menos 1 é diferente de zero. Então, x diferente de 1. E eu tenho o x da raiz quadrada. Bom, x que está dentro da raiz quadrada só pode ser maior ou igual a zero. Domínio. Domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que, coloco as duas observações. X é diferente de 1 e x maior ou igual a zero. Portanto, esse é o domínio da função. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência também. Espero ter sido claro, esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Até a próxima.